Evangelho, domingo, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a grande alegria de celebrarmos a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. Hoje, o 28º domingo do tempo comum se abre para receber a grande solenidade da Santa Mãe de Deus, padroeira do Brasil. Na segunda quinzena de outubro de 1717, 3 pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para pescar nas águas do rio Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no lugar denominado Porto do Itaguaçu. Felipe Pedroso levou-a para sua casa e conservando-a consigo até o ano de 1732, quando entregou a seu filho, Atanásio Pedroso. Este construiu um pequeno oratório, onde colocou a imagem da Virgem, que ali permaneceu até 1743. Todos os sábados, a vizinhança reunia-se no pequeno oratório para rezar o terço. Devido à ocorrência de milagres, a devoção a Nossa Senhora, ela começou a se difundir com o nome dado pelo próprio povo, chamando-a de Nossa Senhora Aparecida. No dia 26 de julho de 1745, foi inaugurada a primeira capela. Como esta, com o passar dos anos, não comportasse mais o número de devotos, iniciou-se em 1842 a construção de um novo templo, inaugurado no dia 8 de dezembro de 1888. Em 1893, o bispo diocesano de São Paulo, à época Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, elevou a dignidade episcopal de Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em 8 de setembro de 1904, por ordem do Papa Pio X, a imagem milagrosa foi solenemente coroada, e no dia 29 de abril de 1908
foi concedido ao santuário o título de Basílica Menor. O Papa Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil, a 16 de julho de 1930, para promover o bem espiritual dos fiéis e poder aumentar cada vez mais a devoção à Imaculada Mãe de Deus. No dia 5 de março de 67, o então Papa Paulo VI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica de Aparecida. Em 1952, ainda antes, iniciou-se a construção da nova Basílica Nacional, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que foi solenemente dedicada pelo Papa São João Paulo II no ano de 4 de julho de 1980. E assim foi a história do nosso Santuário Nacional e da casa que hoje visitamos, onde há a custódia de Nossa Senhora Aparecida. Naquele ano de 1980, São João Paulo II esteve aqui no Brasil e na sua visita também dedicou o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida como conhecemos hoje. E durante essa dedicação fez a seguinte homilia, que agora eu passo a narrar para vocês. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Desde que eu pus os meus pés em terra brasileira, nos vários pontos por onde passei, ouvi incansavelmente este canto sendo cantado por todo o povo de Deus. Ele é, na genuinidade e singeleza de suas doces palavras, um grito da alma, uma saudação amorosa, uma invocação cheia de filial devoção e confiança para com aquela que, sendo verdadeira Mãe de Deus, nos foi dada por seu Filho Jesus, no momento extremo da sua vida, para ser nossa Mãe. Sim, amados irmãos e filhos, Maria, a Mãe de Deus, é modelo para a Igreja. É mãe para os redimidos. Por sua adesão pronta e incondicional à vontade divina que lhe foi revelada, tornou-se ela mãe do nosso Redentor. Com uma participação íntima e toda especial na história da salvação. Pelos méritos de seu Filho, é imaculada em sua conceição, concebida sem mancha alguma original, preservada de todo pecado e completamente cheia da graça de Deus. Ao confessar-se serva do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e ao pronunciar o seu sim diante da visita do arcanjo Gabriel, acolheu em seu coração e em seu seio o mistério de Cristo, o nosso Redentor. Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas ela cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência a Deus. Sem nada tirar ou diminuir e nada acrescentar à ação daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Maria nos aponta as vias da salvação, vias que convergem todas para Cristo, para seu Filho e para a sua obra redentora. Maria nos leva a Cristo sempre, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II ao dizer a função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes, manifesta a sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis
com Cristo, antes o favorece e estimula. Mãe da Igreja, a Virgem Santíssima tem uma presença singular na vida e na ação desta mesma Igreja. Por isso mesmo, a Igreja tem os olhos sempre voltados para aquela que, permanecendo virgem, gerou por obra do Espírito Santo o Verbo feito carne. Qual é a missão da Igreja, senão a de fazer crescer o Cristo no coração dos fiéis pela ação do mesmo Espírito Santo, através da evangelização? Assim, a estrela da evangelização, como a chamou o meu predecessor, Paulo VI, aponta e ilumina os caminhos do anúncio do Evangelho. Este anúncio de Cristo Redentor, de sua mensagem de salvação, ele não pode ser reduzido a um mero projeto humano de bem-estar e felicidade temporal. Tem certamente incidências na história humana, coletiva e individual, mas é fundamentalmente um anúncio de libertação do pecado para a comunhão com Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. De resto, esta comunhão com Deus não prescinde de uma comunhão dos homens uns com os outros, pois os que se convertem a Cristo, autor da salvação e princípio da unidade, são chamados a congregar-se em igreja, sacramento visível desta unidade humana salvífica. Por tudo isso, nós todos, os que formamos a geração de hoje dos discípulos de Cristo, com total aderência à tradição antiga e com pleno respeito e amor pelos membros de todas as comunidades cristãs, desejamos unir-nos a Maria Santíssima, impelidos por uma profunda necessidade da fé, da esperança e da caridade. Discípulos de Jesus Cristo neste momento crucial da história humana, em plena adesão à ininterrupta tradição e ao sentimento constante da Igreja, impedidos por um íntimo imperativo de fé, esperança e caridade, nós desejamos unir-nos a Maria e queremos fazê-lo através das expressões da piedade mariana da Igreja de todos os tempos. A devoção a Nossa Senhora é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei, caríssimos filhos, na escola de Maria Santíssima. Escutai sua voz, segui seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho e nos orienta para Jesus, ela sempre nos dirá: fazei tudo o que ele vos disser. E como outrora em Caná da Galileia, ela encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas em nosso favor para a nossa salvação. Rezemos com Maria e por Maria. Ela é sempre a Mãe de Deus e nossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão dos santos padres da Igreja, os santos papas, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida, viva a padroeira do nosso Brasil.